Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, vamos chegando para cá, pode entrar, a casa é sua, né? Lembrando que essa transmissão ela está sendo feita ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube, tá bom? Então você que está aí no YouTube, por favor, já deixa seu like, já compartilha o nosso link. Você que está aqui no Instagram comigo, por favor, né? Clique nesse aviãozinho, mande para o maior número de pessoas possíveis para que a gente cada vez mais aumente a nossa comunidade aqui e possamos também, né, ajudar a contribuir na vida das pessoas. Então, o único objetivo aqui é somar para a prosperidade da tua vida, para o transbordo da tua vida. Afinal de contas, prosperidade é natural e ao contrário disso, que é a resistência, isso é a escassez. Então vamos prosperar, vamos transbordar. Clica aí já, manda o aviãozinho para o máximo de pessoas possível, tá bom? Eu vou aqui também já notificar alguns amigos, né, que faz parte da comunidade, que estamos ao vivo, né? Prazer ter você aqui, tá bom? Poder contribuir com você nessa quinta-feira maravilhosa. Coisas grandiosas estão por vir e por acontecer em nossas vidas, eu tenho absoluta certeza disso, porque maiores do que os nossos planos são os planos do grande arquiteto para todos nós, não é verdade? Aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, que está o tempo inteiro à nossa volta, nos cuidando, pronto, já notificando aqui alguns amigos, né, para que venham aqui transbordar com a gente nesse dia também, tá bom? Seja bem-vindo, você que chegou aí agora. Meu nome é Wellington Figueira, né? Para os mais íntimos aí, Figueira. Tem um grande propósito de vida e todos os dias, exatamente às 5h43 da tarde, a gente abre o Clube 543 para trocar ideia, para trocar informação e para poder transmitir. Nós estamos com uma série de lives onde a gente está falando sobre propósito de vida. E hoje eu quero falar com você de alguns sabotadores que impedem a tua prosperidade, que impedem o teu crescimento, o teu triunfo, ou, como muitos dizem aí, impedem o teu sucesso, tá bom? O meu objetivo aqui é poder somar, contribuir e ajudar você a desenvolver uma vida épica, a desenvolver uma vida que realmente você merece, através do empreendedorismo, através de determinação e através desse grande propósito que é viver, que com toda certeza foi estendido a você e você está mais um dia vivo, você está mais um dia aqui com a gente, né? E aí quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre riqueza, prosperidade, não dá para falar disso sem a gente entender um pouquinho quem foi o homem mais próspero, o homem mais sábio nessa questão no planeta Terra. Isso mesmo. Teve já um homem que ele é citado no livro da vida, na Bíblia, que eu não quero levar isso, nunca quis levar isso para o lado religioso, não é isso, mas eu quero trazer com embasamento de tudo que eu vou falar aqui para você, porque há muitos e muitos anos atrás, os homens utilizam dessas sabedorias para poder prosperar e gerar riqueza e transbordar na vida das pessoas, tá bom? Eu vou pedir mais uma vez para você que está aí no YouTube, que curte aí a nossa página, dá um like, ativa as notificações, e você que está aqui no Instagram, manda o aviãozinho, né? Notifica. Eu vou aqui mais uma vez notificar alguns amigos que eu não notifiquei ainda, porque o crescimento é natural, né? A resistência é o que? A resistência é pobreza, a resistência é algo que não ajuda você realmente chegar aonde você quer chegar na sua vida, realizar os teus sonhos, né? Viver realmente uma vida épica. E por aqui eu sigo, né, com você daí, eu de cá, nesse momento de muitas incertezas para muitas pessoas. Muitas pessoas talvez elas se veem travadas na vida e deixa com que situações sabotem, né, o plano de crescimento, sabotem a visão de crescimento dela, né? Então eu tenho alguns amigos que já estão aqui. Muito boa tarde, Darlene, seja bem-vinda aí, né?
a Darlene, o Aldo Marques, saudade, irmão, de você, faz tempo que a gente não conversa, hein? A Jurema, enfim, tem muitas pessoas aqui já conectadas. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui um tempão só falando o nome das pessoas que estão conectadas aí, tá bom? E aí, às vezes, dentro de tudo isso, pode estar acontecendo isso, de você estar preso, de você estar em uma condição muito ruim, sendo sabotado por quem? Sabotado por você mesmo, né? E aí, dentro de tudo isso, isso está impedindo você de crescer. Isso está impedindo você de prosperar. E a gente fala, e eu volto a repetir muito aqui, você vai me ver repetir isso constantemente, que o quê? Que a prosperidade, ela é natural. E a resistência, ela é escassez. Então, todas as vezes que você resistir a algo maior do que você, isso é escassez, tá bom? Então, hoje eu quero falar para você desses 10 sabotadores que mantém você escravo da condição que você tá. E como você pode acabar com ele, tá bom? Quero falar disso hoje. Mas como eu falei, quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de riqueza, a gente tem que ver quais foram, as pessoas que tiveram sucesso nisso. Quando a gente quer chegar a algum lugar, quando a gente quer se tornar melhor, quando a gente quer se tornar maior, a gente precisa se modelar em alguém. Isso a gente chama dos nossos mentores, isso a gente chama da nossa modelagem, da forma que a gente vai usar para poder crescer, para poder evoluir, para poder prosperar. E estudando essa questão, eu sou muito autodidata nisso, então eu sempre busco muita informação e ao tempo inteiro eu busco buscar o respaldo, me respaldar nos melhores. E para falar em triunfo, falar em prosperidade, não tem ninguém que possa ser o nosso mentor hoje aqui, a não ser Salomão, que foi já escrito como um dos homens mais ricos que teve na Terra, e a riqueza dele era muito grande e, em certa maneira, não podia nem ser medida. Hoje a gente consegue medir a riqueza aí facilmente, mas naquele tempo eles não conseguiam medir porque tamanho era a prosperidade desse homem, E quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em riqueza, a gente fala em vida, a gente fala em viver, a gente tem que entender os códigos, e foram deixados, todo livro ele tem os códigos que o autor deixou ali para que você entenda e use aquilo como chaves poderosas para mudar a tua vida. Então Salomão ele deixou muitos códigos poderosos, e hoje eu quero trazer aqui para você o código mais poderoso que existe de todos eles, e respaldado em vários outros autores da modernidade também respaldam isso, respaldam o que Salomão disse, E dentro disso existem 10 sabotadores que também travam e impedem o teu crescimento. Então, se você quiser de alguma maneira pesquisar o que eu falei para você, eu vou te dar o caminho. O que a gente vai tratar aqui hoje está em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Salomão ele deixou muito claro, já há muito tempo, o que impedia um homem de ter sucesso, o que impedia uma mulher de ter sucesso. Então, se você analisar lá, você já vê no primeiro parágrafo que ele fala assim: para o homem ir aprender com a formiga. Olha que interessante. Por que aprender com a formiga? Por que observar o comportamento desse pequenino ser? Por que a gente tem que observar? Aliás, galera, a natureza ela nos dá muitos ensinamentos, Ela traz muito ensinamento pra gente. E hoje já tem estudos que comprovam isso, e é bem comprovado que a abelha é o ser mais evoluído do planeta quando se trata de trabalhar em comunidade e de evolução. Olha só que interessante, Eu até recomendo que você dê uma estudadinha aí, como isso acontece nesse mundo desse pequenino ser. E só para você ter ideia, sem as abelhas, a gente não teria condição de ter alimento. Olha que poderoso, Olha que poderoso. E 80% do alimento natural produzido no mundo vem de uma abelha que ela
faz o trabalho dela e faz com que os alimentos sejam polimerizados e isso gerando, né, mais e mais alimento para o ser humano. Olha que interessante. O ciclo da vida ele é poderoso. Ele é poderoso. E a gente tem que constantemente estar analisando o nosso passado, analisando a história dos nossos ancestrais para a gente entender um pouco sobre o caminho que a gente vai trilhar e a direção que a gente vai ir. Então o Salomão ele falava assim: olha, vai lá olhar as formigas, olha o comportamento dessas formigas, começa a observar, ainda que ela não tenha nenhum chefe, ela não é governada por ninguém, nenhum superior, mas ela faz o quê? Ela trabalha poderosamente no verão, porque ela sabe que vai vir o inverno. E é interessante a gente olhar isso porque a nossa vida ela é feita de ciclos e sempre vai existir, né, inverno e sempre vai existir verão. Como diz um grande mentor que existe no mundo dos negócios, ele fala, é simples entender, depois do verão vem o inverno, as estações são cíclicas, assim como o dia vai chegar ao fim, vai vir a noite vai chegar ao fim, vai vir o dia, a gente entende que as coisas vão acontecer. E às vezes a gente está bem na vida, a gente está muito bem respaldado financeiramente, mas acontece algo que foge do nosso controle. E aí a gente se perde de tudo isso e o que era bom começa a ficar ruim. Então o Salomão pega o código, esse código poderoso de prosperidade, e ele traz e diz pra gente olhar onde? Nas formigas, e a gente vai entender o porquê. Então a formiga não tem chefe, a formiga não tem governante, a formiga não tem líder, mas ela tá ali porque ela sabe que em dado momento da vida dela ela vai precisar sobreviver daquilo que ela juntou, daquilo que ela trabalhou. Mas os homens que não têm prosperidade, ele sucumbe à missão. O que é sucesso? Sucesso é você não deixar com que o fracasso chegue na sua vida. Sucesso é eu deixar com que o fracasso não chegue na minha vida. Às vezes a derrota vai chegar, às vezes você vai perder algumas batalhas. Normal, é natural. Caiu, levanta de novo e segue a sua vida, independentemente do que acontece, porque não é o que aconteceu, e é assim o que você faz com o que aconteceu. Agora, existem algumas situações que são causadas por nós mesmos em nossa vida. E aí Salomão, ele é até pesado, ele dá uma tijolada profunda em nós, né, cidadãos da modernidade, vamos dizer assim, quando ele diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que ele quer dizer isso aí? Né? Que a gente mesmo tendo toda uma sociedade moderna, arquitetada, onde a gente tem, né, governadores, superiores, líderes, a gente ainda procrastina. A gente deixa de fazer o que precisa fazer, que é o nosso próprio bem, o nosso próprio subsídio. Olha só, né? Interessante. Então ele fala assim, mas tu preguiçoso, tudo que você sabe fazer é dormir. São códigos, a gente precisa entender, e o código mais poderoso está no final dessa mensagem, né? Certa vez uma pessoa me perguntou se eu... Sempre me perguntam isso, sempre me perguntam. Elas me perguntam assim, você já leu a Bíblia toda? Eu já li a Bíblia toda. Realmente eu já li a Bíblia toda. Agora uma questão é você ler e você entender. Eu já li a Bíblia toda, porém eu não entendi nem compreendi toda a Bíblia. Porque é simples. O arquiteto não permitiu o download de todos os softwares. É assim. É assim porque o hardware não está pronto. Imagina você hoje tá aqui e você saber ter realmente um entendimento de tudo que vai acontecer no fim, de hoje até o final da tua vida. Você saber, por exemplo, que o teu pai vai morrer, que tua mãe vai morrer, que teu filho vai morrer, que determinada situação vai acontecer. De repente, se você souber isso, você desiste da própria vida hoje, porque vai ser pesado demais. Então, ou seja, o hardware não está preparado para receber um software tão pesado. Então, ler não significa compreender, não significa entender. E aos poucos
o Criador vai liberando isso para nós seres humanos. O arquiteto de tudo, de todas as coisas, aquele que tudo criou, vai liberando para a gente, né? Aos poucos, para a gente ir tendo esse entendimento. E conforme a gente vai se desenvolvendo como ser humano, a gente vai recebendo os códigos. E de vez em tempo, e quase que sempre, nesse tempo agora, está sendo permitido que muitos homens, com esse entendimento, repliquem os códigos, né? Então isso tem a ver com propósito. Então o Salomão ele fala muito pesadamente nisso, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? E aí ele conta a história. Salomão começa a descrever o porquê que um ser humano ele chega à pobreza, ele vai para a pobreza e ele tem a vida completamente destruída. E aí ele começa com a primeira chibatada, correada. Mas tu, preguiçoso, não sabes fazer outra coisa senão dormir. Quando é que te levantas e vai te despertar? Então, às vezes é para você, é para mim. Quando que você vai levantar? Quando que você vai despertar para a vida? Porque talvez o que está impedindo o teu crescimento é você mesmo. Existem outras coisas que a gente vai falar aqui ainda hoje nessa live, e eu vou trazer para vocês 10 travas poderosas que são geradas pelo ser humano, por você e por os teus ancestrais, que podem também estar impedindo o teu crescimento. Mas antes de eu falar dessas 10, eu tenho que falar dessa principal, porque a prosperidade ela só vai vir quando você fazer a tua parte. Quando você entender que é você que faz a tua parte. Você que é um homem de negócio. Você que é a mulher de negócio. Você que é a pessoa que levanta cedo. Você que é a pessoa que não deixe que um simples fato de um relógio despertar e você não levantar, está pronto para fazer o que precisa fazer, e esse pequeno aparelho aí ele caga literalmente em você, na tua cabeça. Por quê? Porque talvez não esteja tão claro para você qual que é o seu objetivo. Talvez não esteja tão claro para você onde você quer chegar. Então o Salomão disse, né? Levanta, desperta, olha para a vida, cara. Ô homem, ô mulher, olha para a vida, né? E aí ele fala, deixa de dormir um pouco. Para de dormir um pouco, acorda, vamos lá. Não pesteneja mais não fica aí mais pensando nas coisas não fica de braço cruzado não fica não. E ele continua falando isso, né? Não fica, acorda, vai lá, faz o que precisa fazer. Ele continua liberando esses códigos, né? Ele continua falando, então acorda, para de pestenejar, para de ficar abrindo a boca, né? E isso representa também os reclamadores, os murmuradores, porque a reclamação, a crítica, a condenação, ela impede as pessoas de crescer e de prosperar também. Eu não sei qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar. Talvez você quer se tornar um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um grande empresário, um grande líder. Você talvez quer se tornar um multimilionário. Não sei, mas aqui tem códigos que vão te ajudar nessa grande crescimento, nessa escalada de vida. E aí ele chega, né? Ele fala, chega de ficar na cama, acorda. Então estou traduzindo isso bem na modernidade para vocês, de homens modernos que nós somos, porque não dá para falar de prosperidade e riqueza sem ter entendido a história desse homem, sem ter entendido a história de Salomão, tá? Não dá. E aí ele diz assim, se você continuar com isso então, deitado, deixando o despertador, né, cagar na tua cabeça, se você continuar aí pestanejando, se você continuar titubeando, será que é pra mim, será que não é, vou fazer, não vou, cheio de medo aí, ele diz o seguinte pra você, ele diz o seguinte pra mim, não como palavra propriamente dita de um Senhor de Deus, mas Salomão deixa um ensinamento, sem levar pro lado religioso, mas trazendo sim para a espiritualidade do ser humano, que todos nós temos espiritualidade, e a gente tem sim que honrar os nossos ancestrais, e eles têm histórias poderosas para nos conduzir, nos ajudar a enxergar e entender porque umas pessoas têm muito sucesso e outras não têm, né? O primeiro fator está no conhecimento, que o homem não está disposto a ter conhecimento. Né? A prova disso é tempos de Big Brother. Quando a gente vive tempos de Big Brother, a gente vê que não se fala de outra coisa,
né? E aí ele traz o código agora para você. Que se você não acordar, se você não levantar, se você realmente não tiver obstinado no seu objetivo, vai acontecer duas coisas. Duas coisas. Salomão, ele diz que vai acontecer duas coisas. E já está desenhado isso na vida de qualquer homem e de qualquer mulher que é assim. A primeira coisa, a pobreza vai chegar para você. A pobreza vai chegar para você. Se é que já não chegou, se é que você está vivendo a vida de pobre. Tá? A segunda coisa é que a miséria irá te destruir. E propriamente dito, repetindo o que está lá escrito, está escrito da seguinte maneira: e assim que a pobreza chegará, como um ladrão, e você terá que dar conta. A miséria vai te destruir como um bandido armado. Olha que poderoso. Então, duas coisas para quem realmente, né, fica aí nessa questão aí de não levanta, não se desperta, fica dormindo mais do que o que deve dormir. Ah, não, eu preciso de 10 horas. Pá, conversa, levanta e vai fazer o que você precisa fazer. Se você é vendedor, vai levantar, meu amigo, vai visitar mais cliente, vai mandar mais mensagem de WhatsApp, vai mandar mais e-mail, vai tirar mais dúvida. Se você é um trabalhador, acorda mais cedo, planeja seu dia, planeje a arquitetura do teu conhecimento, planeje a arquitetura da tua prosperidade. Ah, Wellington, eu trabalho, por exemplo, eu vejo muito isso nas redes sociais, as pessoas perguntando para os grandes educadores: ah, eu ganho 3 mil por mês, mas minha despesa hoje está em 4 mil, como é que eu faço para diminuir a minha despesa? Cara, você não tem que pensar em diminuir sua despesa. Olha, amigo, amiga, você não tem que pensar em diminuir sua despesa. Isso é pensamento de falta de prosperidade, isso é pensamento de escassez. A prosperidade é natural, é evolução. E aí o que você tem que entender? Você tem que ganhar mais, você tem que fazer mais. Para você ganhar mais, para você fazer mais, você tem que ser mais. Você tem que ser maior na tua vida. E aí você olha para tudo isso, e aí você talvez tá perdendo tempo assistindo o Big Brother. Talvez você tá perdendo tempo assistindo o telejornal. Não sei. E existe uma infinidade de possibilidades de você fazer mais renda. Fazer renda extra, e fazendo renda extra, você investir na sua educação. Pagar cursos, pagar treinamentos que vai te fazer ser maior, que vai fazer com que você ganhe mais. Já parou para pensar nisso? Então talvez você chegue em casa por volta das 18 horas, né? E aí você fala: pô, eu quero descansar. Tudo que você mais quer é descansar, realmente. Sentar no sofá, e você senta no sofá, talvez você fique esperando o teu filho vir tirar a tua sandália, tirar o teu sapato. Talvez você mesmo tira, talvez você não tem filho, né? Talvez você é casado, fica esperando a esposa trazer um suco para você. Talvez você fica esperando a água vir na mesa, e você fica ali olhando para tudo isso. E dentro de tudo isso, algumas horas se passam. Talvez 3 horas, 4 horas. E talvez essas 3 horas, esse bloco, era o bloco que iria te levar para a riqueza. Era o bloco que iria te levar para a riqueza. Porque nessas 3 horas você poderia desenvolver alguma coisa extra e crescer na vida. O que, Wellington? Não sei. De repente você poderia fazer hambúrgueres, se cadastrar no iFood e fazer, sei lá, 10 mil reais a mais por mês. Já parou para pensar nisso? De repente tem um amigo seu que ele é empreendedor e ele vende um determinado produto. Você pode chamar ele e falar: cara, estou interessado em trabalhar e fazer uma renda extra, você pode me ajudar? Ele pode te ajudar. Estou te dando aqui várias ideias. Ele te ajuda com o produto dele. De repente você pode visitar uma loja de carro e falar com o vendedor lá, falar com o dono da loja: cara, tô a fim de ganhar uma renda a mais, eu tô a fim de trabalhar, eu tô a fim de fazer grana, eu vou montar uma página aqui no Facebook, no Instagram, e vou começar a trabalhar, vou começar a fazer, vou começar a anunciar os teus carros aí, vambora, vamos nessa, me paga uma comissão. Você precisa ter inteligência, não se fala mais, presta atenção nisso, não se fala mais em educação financeira. Agora o que se fala é em inteligência financeira, em planejamento financeiro, entende? Então de repente essas 4 horas pode levar você para outro patamar de vida.
você pode completamente mudar a tua vida. Mas o que está faltando para você talvez é o quê? É determinação, é força de vontade. Talvez você está com preguiça, ou talvez você é o mesmo preguiçoso do Provérbio 6 aqui. Não sei, não quero aqui te acusar. Mas eu estou falando o que eu estou falando para você aqui é de coisas que eu já vivi. De chegar em casa, sentar, esperar, assistir a novela, assistir o telejornal. No outro dia minha vida continuava a mesma merda. Wellington, mas o meu trabalho é puxado, cara. É pesado. Beleza, isso é mais uma prova que você tem que tomar uma atitude agora. Você tem que tomar uma atitude hoje, porque senão vai ser o resto da vida assim, meu amigo. Minha amiga, vai ser o resto da vida assim, vai ser tortuoso. Até o dia que você não tiver mais saúde, você não aguentar mais trabalhar. E aí você vai realmente padecer. Então Salomão, ele diz isso aí, que vai acontecer duas coisas com as pessoas que não se atentar para essas coisas. Duas. A primeira, pobreza vai chegar. Não tem jeito. Não tem jeito. E a segunda, que além de ser pobre, você vai ser um miserável, eu serei um miserável. Então, é preciso agora, mais do que nunca, você estabelecer metas para a tua vida. Metas de desenvolvimento, metas de crescimento, você desenhar muito bem quantas horas você tem vaga, para onde que está indo esse tempo. Se você quer mudar de vida, meu amigo, não tem outro caminho. Minha amiga, se você não aguenta mais a vida que você está levando, não tem outro caminho. E que bom que eu estou aqui para falar isso para você. Que bom que eu estou aqui para te ajudar a identificar isso. Né? Que bom. Porque tem muitas pessoas que ela até desenha as metas. Ela até tem uma ideia extraordinária. Mas eu quero te falar que existe um lugar que está cheio de ideias extraordinárias. Cheia das melhores ideias do mundo e não aconteceu nada. Esse lugar se chama cemitério. Muitas pessoas foram para lá, perderam a vida e não colocaram em prática as ideias que tiveram. Eles não colocaram em prática. Eles não tiveram coragem. Eles ficaram esperando estar pronto para poder fazer alguma coisa. Amigo, amiga, não vai estar pronto. Se você não levantar e não fazer hoje, você não vai estar pronto. Entenda que isso é uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade. Você tem que entender que você tem que colocar essa ideia, você tem que colocar esse projeto em movimento. Você tem que fazer com que a situação aconteça. Conforme você vai andando no teu projeto, conforme as coisas vão acontecendo, você vai ajeitando as coisas, você vai adquirindo as habilidades que você precisa adquirir, você vai transformando. Então, quando a gente para de olhar para os problemas, a gente para de perder tempo achando que não está pronto, a gente começa a ficar muito mais perto do nosso grande propósito, do nosso grande triunfo de vida. Tá? E existem 10 coisas que vão te impedir. Então eu não podia continuar, eu não podia te dar essas outras 10 coisas sem te passar o Código de Salomão. Então tá aí, o Código de Salomão tá aí, o Código da Riqueza, da Prosperidade de Salomão tá aí, né? Tem gente que os religiosos vão pirar agora, né? Se tem um religioso aí que vai assistir, vai pirar. Eu tenho sim Cristo como meu Salvador, não é nenhuma placa que ilumina realmente o meu caminho. Eu sou uma pessoa que eu entendi o verdadeiro propósito de Cristo na minha vida, na sua vida e na vida do ser humano, tá? E eu não defendo. Então, eu não defendo placa de igreja, não. Defendo Cristo. E interessante falar quando a gente defende Cristo, porque Cristo não precisa que ninguém defenda Ele. Mas eu entendo e vivo o propósito e o projeto de Cristo na minha vida. Então, muitos religiosos, eles piram pelo que eu vou falar aqui agora, tá? Isso é pesado. É assim, ó. Tá escrito assim, ó. Descansa no Senhor, deleita no Senhor, que Deus vai fazer para você. Correto, tá correto. Para as coisas espirituais. Para as coisas materiais, meu amigo, aqui na terra, não, é você que faz. É você que faz, porque Ele faz tudo por você, tudo. Ele te dá o fôlego de vida, Ele te dá saúde, Ele te dá a oportunidade, Ele te dá tudo. Só que quem levanta de manhã e vai lá e arrebenta na vida é você e é eu. Por isso,
que a crise ela é coletiva. E a prosperidade é individual, porque toda vez que você viver ou você ir para o lado do coletivo, meu amigo, vai ser escassez. Vai ser escassez. E aonde tem um ou dois ou mais discutindo pessoas, discutindo situações, não vai ter prosperidade. Não vai ter prosperidade. Entende isso? Entende? Então assim, não fica esperando não. Se Deus já te deu a oportunidade de levantar de manhã, de você já viver, vai lá e faz. Vai lá e arrebenta. Ele está te falando assim, ó, vai lá meu filho, arrebenta. Arrebenta, eu confio em você. Vai lá, faz acontecer. Das coisas espirituais, sim, descansa no Senhor, descansa em Deus que Ele vai te dar. Agora, das coisas aqui físicas e materiais, Ele está te dando a maior das maiores oportunidades, o maior dos maiores empurrão. Ele levanta, Ele te dá saúde e fala para você, vai lá, arrebenta hoje, vai lá e faz. Entende? Então, já que aqui a gente já entendeu o código do homem mais próspero da face da terra, a gente já entendeu o código dele, que foi Salomão, eu vou passar agora a conversar com vocês sobre 10 sabotadores que existem na vida de qualquer ser humano que impede o crescimento dele, tá bom? Eu só te peço assim, né? Tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui são experiências de muitos anos de vida, minha vivência, tanto dentro do mundo dos negócios, como empresário, como o empreendedor que eu sempre fui, trabalhei em grandes corporações. Não tem nada, não tem nenhum real, não tem código QR Code em lugar nenhum, não tem número de Pix em lugar nenhum. O que eu te peço é o seguinte, um único movimento. Você que está no YouTube aí, deixa seu like. Deixa seu like aí, né? Para que os algoritmos levem mais longe essa mensagem. E você que está aqui no meu Instagram, aqui embaixo tem um aviãozinho, tem um símbolozinho de um aviãozinho. Manda para 5 pessoas, né? Faz alguma coisa, ajuda, né? Não seja aquela pessoa que Salomão disse ali, né? Você precisa fazer alguma coisa, acorda, vamos lá, acorda, faz alguma coisa, né? Porque afinal de contas você está consumindo conteúdo aqui e eu vou te passar agora coisas poderosas, como eu já passei anteriormente, e a gente está na quinta-feira, amanhã é sexta, vou trazer um presentaço amanhã para vocês aqui de informação, um presentaço assim, um código poderoso. Quem tiver aqui vai pegar realmente um código violento. Então, 10 sabotadores que mantêm você escravo e você nem sabe. Muitas pessoas estão nisso e elas nem sabem. Você sabe qual que é o maior sabotador que te mantém escravo e você não sabe? E talvez agora, nesse momento, você vai ficar mais puto da vida comigo, assim, com todo respeito, pelo que eu vou falar aqui, porque boa parte da população mundial, ela tá presa nisso e ela não sabe como sair, ela não entende como sair, tá? E eu vou te dar aqui, eu tô te dando aqui, desde a semana passada, códigos para que você transforme a tua vida. Eu não vou te dar o peixe pronto, mas eu vou te dar a vara, eu vou te dar o anzol e a isca, e você faça a tua parte e você vai prosperar. Isso eu tenho absoluta certeza. É de graça, né? Não tem custo nenhum. A única coisa que tem é você estar conectado aqui todos os dias às 5h43 da tarde, né? E convidar mais pessoas, né? Transbordar na vida de outras pessoas. Então, galera, esse primeiro código, ele tá ligado ao quê? As pessoas que trocam tempo por dinheiro. Olha que coisa louca, né? Quem troca tempo por dinheiro vai dificilmente vai enriquecer ou ser uma pessoa de extrema abundância na vida. Dificilmente, tá? Por que, Wellington? Como assim? Isso não pode ser verdade. Como assim? Dei o código de Salomão para você, que foi o homem mais próspero que teve no planeta Terra. Dei para você lá, não teve outro. Teve outros que foram conquistadores, teve outros que foram expansivos, teve outros que foram grandes filósofos, mas quando eu falar de prosperidade, o maior homem que teve com prosperidade na Terra foi Salomão, tá? Foi Salomão, não tem outro, tá bom? Wellington, Bill Gates, não, nem chega perto
da história de Salomão aí, tá? Nem chega, tá? Então, a chave para quem quer enriquecer não é trocar tempo por dinheiro. É você entender que você troca um produto por dinheiro. É quando você tem um negócio. E eu já dei dicas de negócio aqui para vocês. Quer mudar? Quer mudar? Quer mudar de vida? Você pode procurar esses amigos aí que eu falei para você, que trabalham com carros, e começar a trabalhar em paralelo da tua casa, né, através dessa ferramenta aqui que você está vendo aqui. Você tem amigos empreendedores que trabalham com vendas. Você pode procurar ele e falar: e aí, como é que é o teu negócio? Se eu te indicar pessoas, se eu começar aqui a trabalhar e te indicar pessoas, você me paga uma comissão? Vamos aí, me ajuda. Eu tenho absoluta certeza, um empreendedor, um empresário, ele é visionário. Ele é visionário. Agora você tem que ter o coração limpo. Você pode começar a fazer hambúrgueres na cozinha da tua casa sem acrescentar mais nada. Entende? Rick Chester, ele se tornou uma pessoa extremamente bem sucedida vendendo água na praia. Ele já estava preparado. Entende? Então, nunca as pessoas que trocam tempo por dinheiro, elas vão prosperar. Nunca. Esse é um dos maiores sabotadores que existe. E dentro de nós, seres humanos, está instalado uma proteção. Não, que se você não tem um emprego fixo, cara, você tá ruim. Quanto você ganha por mês? Você já parou para pensar que o maior sonho de qualquer ser humano é eu ganhar XY reais por mês? Ah, quando eu chegar a XY reais eu tô bem, tá tudo certo. Não tá, porque o que acontece? A tua despesa vai aumentar também. Se você é um cara de 10 mil, você vai ter que manter uma vida de 10 mil, amigão. E aí? Vai aumentar. Entende? E aí entram outros códigos em uma outra hora, uma outra conversa. Mas eu tô falando do maior sabotador. O primeiro é as pessoas que trocam tempo por dinheiro. Entende? Então, começa a olhar isso. Enquanto você estiver trabalhando para alguém, você vai estar realizando os sonhos dessas pessoas. É simples assim. O sonho de um grande empreendedor, de um grande empresário, quando ele coloca em prática, que ele vai para cima, ele precisa de ferramentas, ele precisa de pessoas para ajudar o projeto a crescer. E não tem problema nenhum. Ele vai lá e contrata as pessoas, não tem problema nenhum. Você trocar o teu tempo por dinheiro, não tem problema nenhum. Só que você não pode querer mais na vida fazendo isso. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer mais, se você quer crescer, se você quer ter prosperidade, você precisa ser dono de um negócio. Eu não sei qual negócio é. Eu tenho não somente um negócio, mas eu tenho mais de um negócio. Tá? Eu trabalho em várias áreas. Tenho negócio em várias áreas. Tenho sociedade em várias áreas. Tá? Então, comece a entender isso. Quem troca tempo por dinheiro jamais vai prosperar na vida. Jamais vai falar de riqueza. Jamais. E o seguinte, você precisa gerar a situação da prestatividade dentro de tudo isso, né? Primeiro instante, né? Você quer ser organizado, você quer atingir a perfeição, tomar a decisão correta, de estar, bem empregado, de estar estável, de estar numa segurança. Mas eu acredito muito que você já entendeu que estabilidade não existe, que estabilidade já era. Entende? E a segunda, talvez é porque você quer agradar as pessoas que estão à tua volta e você tem medo por querer agradar elas. Você vive para os outros, não, que meu pai falou que eu tenho que trabalhar, que minha mãe falou que é isso, que é aquilo outro. Tudo bem, você tem que trabalhar mesmo. Eu dei o código de Salomão aqui para você. E aí você vai sendo gerado pela manipulação que veio desde a tua infância, que estude, passe em uma boa universidade, estude mais um pouco, arruma um bom emprego e se aposenta. O problema é que o que vem depois de se aposentar, chamado morte, e aí você morre, pronto, não tem problema nenhum. Pesado isso, né? Pesado. Então você não pode olhar para isso, sabe? E aí, o segundo grande sabotador que existe é o sabotador chamado insistente.
né? Muito ligado a esse outro. Ele quer ser organizado, ele quer ser perfectivo, ele quer levar as coisas tudo ao extremo, né? Ele só toma decisão se tiver tudo perfeito, maravilhoso. Ele odeia erros. Mudança com ele, pelo amor de Deus. Aí, olha, mais uma vez, né? Quem não muda é resistência. E resistência é o quê? Resistência é escassez. Resistência é escassez, né? E isso vai gerando estresse. Isso vai confundindo ele. E aí o que acontece? Por que acontece isso, Wellington? Isso acontece porque em algum momento da vida dele, ele sofreu humilhação. Ou por ter vivido um caos durante a infância. Aí ele tem esse senso de quê? Esse senso de organização. Aí ele tem esse senso de quê? De que tem que estar tudo certo para poder ir, tá? O segundo são os prestativos demais, né? De novo, quer agradar todo mundo, vive para os outros, não olha às vezes para si só. E quem agrada todo mundo acaba sendo desagradado, é simples assim, tá? Ele busca aceitação. Isso é porque ele busca aceitação. Ele quer ser um cara legal, ele quer ser uma menina legal, ele quer ser elogiado o tempo inteiro. E aí ele sempre está falando que as outras pessoas são egoístas. Esse é o segundo bloqueador de prosperidade na vida. Esse é o segundo bloqueador. É perigoso. Isso foi gerado por manipulação que aconteceu na infância de uma pessoa que pensa assim. Então, se você pensa assim, conhece alguém que pensa assim, é porque na infância ele foi manipulado por alguém. Alguém manipulou ele. Eu conheço muitas pessoas que elas o tempo inteiro querem mostrar o seu brilho, e aí ela tem aquele excesso, sabe, de agradar as outras pessoas. O vulgo puxa-saco, sabe? E ele tá o tempo inteiro desagradado, porque ele é movido por elogios. Meu amigo, você nunca pode ser movido por elogios e você nunca deve ser parado. Você nunca deve ser parado por crítica. Nunca deve ser parado por crítica, tá? Isso tem que ser fatores de métrica para você e não fatores determinísticos de vida. E o terceiro bloqueio, Wellington? Os hiperrealizadores, né? Tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. O tempo inteiro ele quer estar fazendo alguma coisa. É viciado em trabalho. Ele esconde as emoções. Ele não transparece realmente o que ele é, quem ele é. É extremamente competitivo. O tempo inteiro arrumando competição com os outros. E ele tem uma tendência fortíssima de auto se promover. Ele quer ser melhor que todo mundo, tá? Como é que isso é desenvolvido? Isso é gerado por uma infância com pais muito rígidos. Ou ele tinha a atenção condicionada a resultado. Ou o pai era rígido demais, você tem que tirar a nota tal, ou isso, ou aquilo outro, ou era condicionado a resultado, você só vai ganhar se você tirar isso, se você fazer isso, se você fazer aquilo outro. Isso gerou um senso de competição extrema nele, extrema. E ele se tornou um hiperrealizador. Ele quer o tempo inteiro estar fazendo, o tempo inteiro fazendo. E ele não para respirar. Ele não para e ele vai se autodestruindo, e ele nunca vai ter prosperidade desse jeito, né? E o quarto, que é um também terrível, que inclusive ele está muito ligado, mas muito forte à resistência. Muito forte a resistência. E aí é onde que está o maior fator de pobreza hoje no mundo. É um multiplicador de pobreza exponencial, tá? Que é os vitimistas. Olha só, ele gosta só de falar de problema, porque eu tenho problema, porque tá tudo difícil. Ele reclama do chefe, ele reclama do colega de trabalho, ele reclama da esposa, a esposa reclama do marido, ele reclama do filho. Olha só, ele tem um senso de competição para reclamar, para ver quem tá pior. Olha que coisa horrível, pelo amor de Deus. Não, mas você não tá entendendo que meu chefe ainda é pior do que o seu.
Não, você não tá entendendo, porque minha vida tá mais ferrada que a sua. Meu amigo, você já parou pra pensar? É horrível ficar perto dessas pessoas. E ele, como eu falei, sempre considera que o dele é o mais difícil. O meu é mais difícil. E como é que isso é gerado? Né? Já que a gente está falando da causa e do que gerou a causa. Isso é gerado por abandono. Isso é gerado por abandono. A única coisa que ele queria era mais atenção, não foi dado a atenção e ele acabou se fragilizando. Então, se isso acontece com você, se você reclama, se você critica, se você fica condenando as coisas e os outros, você está com um bloqueio terrível, terrível de prosperidade. Terrível. E a sua vida não vai prosperar, meu amigo, sabe? Parece que é mandado assim. Algumas pessoas chamam de trabalho, mas tá com você. Tá com você. Para de reclamar, para de criticar, para de condenar. Pega o Código de Salomão e começa a fazer para você ver se não vai dar tudo certo. Começa a olhar para a vida com um olhar mais abundante. Começa a olhar para a vida com um olhar mais otimista, de melhoras. Começa a olhar para a vida assim, para de ser vítima. Para de ser vítima. Não dá, o mundo não aceita mais a maldita vítima. Hoje já virou nene na internet. A geração mimimi. A geração que só reclama, tudo é difícil. A geração tá aí, ó. Uma geração de irresponsáveis em dois aspectos. Os irresponsáveis dizendo fique em casa, e os outros irresponsáveis que vão pra rua de qualquer maneira e são o maior fator de condição viral dessa pandemia que está acontecendo. Por quê? Porque se sentem vítimas da sociedade, se sente vítima disso, vítima daquilo, não sei o que. Por quê? Porque lá na infância ele queria mais atenção. Então, se você quer mais atenção, meu amigo, faz por merecer a tua atenção. Corre atrás dos seus objetivos. Você quer atenção, você vai ter toda a atenção do mundo quando você entrar para Forbes. Você vai aparecer na capa da Forbes, você vai ser uma pessoa de muito prestígio e as pessoas vão te dar muita atenção. Muita atenção. Entende? Então, é bom que você entenda isso. E aí existe a quinta trava. A gente tá falando de 10. Né? Eu tô na quinta já. Se você chegou aí agora, depois você pode voltar nessa live gravada, tanto lá no meu YouTube quanto aqui no Instagram. A quinta é o hiperracional. Ele valoriza o intelecto. Esse talvez, sabe, assim, eu não sei qual é que é o pior. O reclamador é esse. Né? Ele valoriza o intelecto. Ele abomina as pessoas emocionais. Ele passa uma imagem de arrogante. Sempre argumenta muito. Ele é crítico, ele é cético. Né? Se você erra um S, ele tá ali para falar, olha lá, falou errado. Se você esqueceu a vírgula, pronto, você é condenado. Vai para a pior prisão que existe no planeta Terra. Né? Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. É a história que eu conto, né? Da carroça e das abóboras. O cara caminhava por uma estrada e ele tinha, né, a missão de levar abóboras até determinado vilarejo, e era muito, né, que alimentava o povo ali, e de tempo em tempo ele estava ali, ele parava para ajeitar a carga, porque a carga desajeitava, e ele nunca completava a viagem. Ele começou a perceber que ele estava sendo racional demais, até que de repente ele olhou, passou uma carroça por ele a toda velocidade. E aí ele percebeu que o próprio solavanco que a carroça dava, as abóboras iam se ajeitando na carga ali. Então foca na tua meta. Não fica olhando para o que vai acontecer. No meio do caminho as coisas vão se ajeitar, eu falei disso aqui. Então o hiperracional, ele quer valorizar demais o intelecto, ele quer ir para um treinamento. Por exemplo, eu acredito muito que tem hiperracional aqui agora, no nosso clube, que ele pega um caderno, então ele vai vir aqui para a live do Wellington e ele vai começar a escrever tudo que eu vou falar. Sabe qual que é o problema? Não tá no que ele tá escrevendo, não tá. O problema é que ele nunca vai tirar aquilo lá do caderno. Ele nunca vai colocar isso em prática, porque ele é hiperracional demais. Ele tem que estudar um pouco mais, ele tem que ir um pouco mais profundo, ele tem que entender mais, para aí as coisas acontecerem. E aí ele argumenta, ele é cético, ele acredita que não pode acontecer com ele, né? E às vezes ele é cínico com as pessoas que fazem, né?
Ah, quantas vezes eu não fui para treinamentos, né? E coloquei palavras erradas na minha apresentação no slide. É notório de você ver na plateia as pessoas que são hiperracionais, como elas reagem, né? Eu tenho amigos que são hiperracionais, eles têm um pingo de hiperracionalidade e muitas das vezes eu faço questão de errar. Para ver como eles reagem e tratar esse hiperracionalismo dele, né? São aquelas pessoas que quando eles falam uma ideia brilhante, eles falam uma palavra genial e aí você fala, que isso? Eu não sei o que é isso. Aí ele olha para você com aquele cinismo e diz, você não sabe o que é isso? Hiperracional é uma das travas de prosperidade na vida das pessoas. Uma das travas. Isso não significa que você não tem que fazer teu trabalho com esmero, com qualidade, nada disso. A gente está falando de outra coisa. E da onde que vem isso, Isso é gerado, né, pela ausência dos pais. Isso é gerado, né, que pessoas eram recompensadas por inteligência. Então, se a pessoa tirava, toda vez que tirava uma nota 10 na prova, ela ganhava um presente. Toda vez que alguém falava, se sua média é 6 e você passar disso, você vai ganhar algo. Então, isso gerou pessoas hiperracionais. É simples assim. Entende? Gerou isso. Então, toma cuidado. Isso é uma trava e não tem jeito de você prosperar se você estiver preso em qualquer uma dessas travas. Não tem. Tem as piores, que tem peso de relevância maior, né? E essa eu diria assim, que uma que tem um peso de 0 a 10 de relevância é o vitimista, né? Eu diria que o hiperracional ele tem peso 2, né? Olha só, então só aí a gente tem 75% das travas das pessoas que não prosperam em 2 travas. E o resto divide em pesos iguais, né? Tá? Então se você é um hiperracional, você fica olhando para as pessoas, desdenhando porque elas sabem menos que você tá travado, você tá bloqueado para a prosperidade. Tá? Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado se você fica olhando demais excesso de acentos, você fica olhando excesso se a pessoa está escrevendo certo ou não, se as coisas estão certas ou não, porque isso não determina o milionário que você vai se tornar, não determina a riqueza na tua vida. É um fator de multiplicação você escrever certo, você falar outras línguas, você ter um intelecto mais desenvolvido, sim, sem sombra de dúvida. Mas talvez você tenha esse exageradamente exagerado e está perdendo em todos os outros critérios. Todos os outros. Por exemplo, às vezes você é cínico demais, as pessoas não aguentam mais você nunca consegue criar network. Todo mundo é inimigo teu. Por que todo mundo está brigando com você? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Porque todo mundo que você chega vira inimigo, você brigou com esse. Tem gente que olha, né, fala, nossa, agora com quem que eu vou conversar? Não tem mais amigo. Aí entra pro mundo dos negócios, abre a sua empresa, fala, agora por onde que eu começo demonstrando meu produto? Por onde eu começo aqui mostrando meu portfólio? Eu não tenho amigo, brigou com todo mundo. Talvez seja aí o hiperracional. Entende? Então, toma cuidado. Então, isso, mais uma vez, eu vou voltar. É gerado, né, por recompensas por inteligência. Tá? Então, se você é mãe, se você é pai, já pega tudo isso que eu estou falando aqui para você também ajudar na criação do teu filho, para que lá na frente ele não seja um estrovo para a sociedade, né? Porque essas pessoas aí, elas realmente não vão produzir nada significativo, tá? E aí existe a sexta, que é o hipervigilante, né? Aquela pessoa que está o tempo inteiro preocupada pelos perigos da vida, pensa o tempo inteiro do que vai dar errado, se preocupa com o caos do mundo, sabe? Isso, aquilo outro, cuidado, não viaja no final de ano não, senão sua casa vai ser roubada. Cuidado, tira os baldes aí da lavanderia, porque senão as crianças podem se afogar. Cara, isso é um trauma. Isso é um trauma gerado por impulsos, né? Com a perca de alguém muito próximo, ou por um trauma que você sofreu muito próximo. Não vou comprar esse carro não, porque esse carro é muito visado, todo mundo vai querer me roubar. Certa vez eu prosperei muito na vida
e eu alcancei uma condição que nenhuma pessoa da minha família tinha alcançado ainda, por gerações, né? Eu alcancei e eu comprei um carro que era um sonho de todo brasileiro ter aquele carro. Meu Deus! Tem uma pessoa na minha família que ele tem esse bloqueio de hipervigilante. Vou roubar essa caminhonete, pelo amor de Deus. Ele começou a me ligar todos os dias. Você já chegou em casa? Você já tá em casa? Já fechou o portão? Tá tudo bem? E aí foi um período muito complicado no Brasil, que estava roubando realmente muito esses carros, sabe? Esses carros eram muito visados realmente. E aí sim, aí entra, né, o que não tá lá em Salomão, de coisas espirituais, né? Aí você deita e confia no Senhor. Nesse caso sim, tá? Agora, naquilo que depende de você, não. E aí sempre foi assim, né? E nunca aconteceu, graças a Deus, nada. Outra vez, né, foi quando o meu filho nasceu. O tempo inteiro ele falava pra minha esposa que, cuidado com os baldes, esse menino vai cair dentro do balde, não sei o quê. Por quê? Porque ele tinha sofrido, né, uma perca muito pesada na infância dele. Essa pessoa, uma pessoa muito querida por mim, sabe? Hoje ele é casado com minha mãe, né? Uma pessoa que ajudou no sustento da minha família, inclusive, né? Ele não é o meu pai de sangue, mas a gente tem muita consideração por ele. Por exemplo, ele fez parte de toda a criação da minha irmã mais nova, né? É uma pessoa muito querida. Então, se você tá aí ou se você vê essa mensagem em algum momento, saiba que você tem essa trava, você é hipervigilante, você tem muitos medos. E isso foi gerado né, por uma perca, né, muito grande que você teve na tua infância e também pelos abusos, os abusos físicos, né, não eram abusos, outros tipos de abusos que você teve com o teu pai. Né? Então, se a pessoa é abusada fisicamente, ou seja lá qual for o tipo de abuso, ela vai se tornar hipervigilante, ela tem medo de tudo, é normal, tá bom? Então isso é uma trava perigosíssima, né? E a sétima é o inquieto. Ele quer viver a vida intensamente, aproveitar tudo ao mesmo tempo, começa muito e termina pouco, é impaciente e ele não vive o presente. E aí ele vive um negócio chamado futuro, e quem vive futuro tem excesso de ansiedade. E aí, meu amigo, é complicado, tá? Isso é gerado por zelo excessivo dos pais. E aí o oitavo é o controlador, aquele que quer controlar tudo e todo mundo, precisa saber tudo que está acontecendo. Isso é gerado quando ele teve que amadurecer cedo demais. Então ele teve que assumir responsabilidades cedo demais. A nona é o esquivo, é aquele que é positivo demais, sempre diz sim para todo mundo, ele não consegue falar não para ninguém, isso é um problema muito sério. Você tem que aprender a falar não, você tem que aprender a se colocar diante dos fatos e dizer não, tá? Não também é resposta. Gerado por uma infância feliz demais e não aprendeu a lidar com conflitos, foge o tempo inteiro de conflitos, e tem também, né, outros conflitos que aconteceram em excesso na infância, como o bullying, por exemplo, tá? Então, a pessoa que sofreu muito bullying, ela quer se esquivar o tempo inteiro de brigas, de conflitos, tá? Então é importante você entender isso. E o 10º é o crítico. Todo mundo tem um nível alto desse sabotador, todo mundo tem. Como nossa mente julga os outros e julga a gente mesmo, tá? Wesley, como é que eu faço para sair de tudo isso? Né? Como é que você faz para você sair de tudo isso? Você usa um antídoto do sábio. Pensa, analisa tudo isso aí e haja com sabedoria a partir de agora. A partir de agora você começa a agir com sabedoria, tá? E esse é o antídoto. Como? Leia mais livros, busque mais informação, invista mais em conhecimento, tá bom? Essa foi nossa live de hoje, Clube 543. Então, todos os dias às 5h43 da tarde, a gente está reunido aqui para passar conhecimento e transmitir a informação para você prosperar e para você ter extrema abundância na vida, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus e amanhã a gente tá aqui novamente às 5h43 da tarde, tá bom? Convida mais pessoas para estar aqui e a gente vai junto
nessa jornada maravilhosa, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã novamente.